Então vamos a uma reportagem do Intercept americano, onde o jornalista do Intercept fala sobre o conceito de blowback. O conceito de blowback é um conceito onde uma inteligência ou um exército, ele fala isso em relação ao que está acontecendo com Israel e Hamas, mas eu discordo dele. Não sobre o conceito, mas sobre a aplicação desse conceito. Onde uma inteligência, um grupo de inteligência militar, divisiona uma tática. Essa tática gera um efeito colateral. Isso significa blowback. O tiro saiu pela culatra. Uma tradução direta significaria isso. Mas eu acho que essa expressão é usada para proteger a ação da engenharia social. Eu não acho que foi blowback. Isso vai de encontro com o que eu falei da inteligência, né? Aliás, do Hamas, isso é uma operação de false flag. Porque foi Israel que criou o Hamas. Então esse aqui é um resumo. Eu já sabia sobre essa história, mas eu não tenho tempo de legendar documentários inteiros ou fazer tradução simultânea enorme. Então esse aqui é um resumo. Eu discordo dele, mas serve como panorama. O grupo palestino Hamas tem, ele falou terrorista, tem carregado ataques brutais de terror. Grupo militante, ele não chamou eles de terrorista. Contra civis israelenses e contra líderes americanos. Eles estão sempre nos dizendo quão maligno e perigosos são o Hamas. A desumanidade do Hamas. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Hamas. Ehud Barak, antigo primeiro-ministro de Israel. Eles continuam disparando múltiplos foguetes e bombas contra Israel. Mas se eu te disser que Israel ajudou a criar o Hamas? Blowback, aqui ele fala do blowback. Ó. Como Israel ajudou a criar o Hamas? Então, se você quiser colaborar com o canal, tá aí na barra aí. Assinaturas no Apoia a partir de 10, no Catarse a partir de 5 e doações via Pix. Oficialmente o Hamas, que é um acronismo em árabe de a frase significando resistência, movimento de resistência islâmica, foi fundado em 1987. No início da primeira Intifada palestina. O levante contra a ocupação de Israel. Depois eu vou educar você sobre a ocupação de Israel. E vou traçar um paralelo do Rui. Porque eu acho que o Rui tem passado muita desinformação sobre esse assunto. Rui Costa Pimenta. Mas suas raízes foram plantadas muito antigamente. Muito antes. Esse é o Hamas, fundador Hamas, peça Fidel Castro, Sheikh Ahmed Yassin. Era um meio cego, aleijado palestino, clérigo palestino. E membro da Irmandade muçulmana. A Irmandade muçulmana foi reprimida pelos egípcios em Gaza antes de 1967. Mas uma vez que os israelenses invadiram e ocuparam a faixa, eles não apenas viraram a cara para esses islamistas, eles encorajaram. Então presta atenção.
os israelenses encorajaram os islamistas. Aí que entra aquilo que eu falei, a estratégia das tensões. Tá? Os israelenses, principalmente os israelenses de direita, queriam derrubar o poder da força política palestina no momento. O nacionalista PLO. Então, o Yasser Arafat, que dominava as notícias nos anos 90, ele não era radical muçulmano. Ele era nacionalista, tá? E ele era secular, aliás. Então, Israel e os Estados Unidos vieram derrubando essas organizações de libertação secular e foram incentivando os radicais, como eles fizeram no Irã. O golpe no Irã levou à queda do Shah, que era um fascista, a polícia Savak, que matou milhares de pessoas, que nem a nossa ditadura aqui, e levou à Revolução Iraniana. Então, para mim, na minha análise internacionalista, e eu vou explicar isso em cronologia depois, com o tempo, mas eu não saí nem do Anthony Sutton ainda, porque eu realmente não tenho tempo para fazer isso. O pessoal não parece dar importância, então eu também não vou. Antes eu me escabelava para fazer isso aqui, eu não vou mais. Eu não tenho tempo para isso. Ninguém está nem aí, então eu não vai ser eu que vou estar. Eu faço o que é possível ser feito quando é possível ser feito, e é isso aí. Fiquem com a Globo. Então, aquele golpe foi dado lá. Que no coração estava o secular Partido Fatah, desse cara aqui. Eu venho até você, meu querido presidente, carregando um ramo de oliva numa mão e uma arma de luta pela liberdade na outra. Ao empoderar o Sheikh Yassin e a Irmandade Muçulmana, que Israel fez para derrubar o Yasser Arafat, os líderes israelenses acharam que poderiam dividir e conquistar os palestinos e governar os ocupados palestinos. Depois eu vou contar a história da Palestina. Então isso aqui vai de encontro àquela estratégia da tensão que eu falei, que é a tática de tu criar um grupo falsificado, que a CIA fez isso no Irã. A CIA, para associar, para convencer os fundamentalistas a apoiar o golpe contra o Mossadegh, que era um cara eleito democrata que havia estatizado o petróleo no Irã, eles criaram um grupo, eles destruíam mesquitas, faziam ataques terroristas e diziam que isso aqui, ó, tá vendo? Fizeram uma cópia, ó, isso aqui são os comunistas, ó. Culparam os comunistas e aí instalaram o golpe. Depois veio a Irmandade Muçulmana e fez a Revolução Iraniana. Tá? Jogando uns contra os outros. Seculares nacionalistas, ou seja, pessoas a favor da democracia, tá? Não são fundamentalistas, não são moralistas no sentido religioso, contra islamistas religiosos. Então, em 1978, quando Yassin queria oficialmente registrar a Associação Islâmica, que era basicamente a precursora do Hamas, os israelenses estavam excitados em ajudar. Eles ajudaram a criar uma rede, os israelenses ajudaram a criar uma rede de
associações, instituições sociais islâmicas através de Gaza. Então, quem criou a rede do Hamas em Gaza foi Israel. Tá? Por que eles criaram isso? Para poder matar os palestinos. Porque o secular Yasser Arafat, o que esse cara está dizendo aqui, que foi uma tática que saiu pela culatra, tá? E deu blowback. Mas como isso aqui se trata do Intercept, esse cara não quer perder o emprego nem ser preso, ele veio, pra mim, eu não sei também qual era esse cara aqui. Eu não acredito no tal do blowback. Pra mim, não que esse conceito não exista. Pra mim, eles criaram o Hamas para radicalizar e ter uma desculpa para matar os palestinos, que eles matam de qualquer jeito. Então eles criaram, não foi que deu errado a tática. Eles fizeram o Hamas para destruir a organização secular, que eles não tinham argumento nenhum. É exatamente a tática da estratégia das tensões. A tática é chamada Pseudo-Team. Eu crio um grupo igual. Eu vou postar de novo. Está aí o documentário. Tá? É exatamente a mesma tática. Por isso que eu acertei quando eu disse que isso aqui é um false flag. Eu não sabia da extensão do envolvimento de Israel na criação do Hamas. Eu achava que eles haviam permitido o Hamas fazer certas coisas para ter uma desculpa. Mas eles estavam envolvidos, que nem os Estados Unidos estavam na fundação e criação da Al-Qaeda. Tu pode ver no Congresso americano, militares americanos dizendo, olha, eu sei quem funda o Estado Islâmico. Os Estados Unidos fundavam o Estado Islâmico, conjunto com Israel, o ISIS, eles criaram o ISIS. Eu também tenho essas informações, então é tudo uma farsa, pessoal. Qual é o jogo final? Esses idiotas acham que eles querem destruir os muçulmanos, mas na minha análise, tudo isso é uma tática do governo global, do Papa, por trás disso. Ele quer eliminar todas as religiões e ficar só com ele. Então, os judeus vão lá e destroem os palestinos, os árabes ficam irritados, os muçulmanos ficam irritados, destroem os judeus, e o mundo em revolta com os árabes radicais vão lá e matam os árabes. E está finalizado, sobra só o Papa. Incluindo escolas e clubes e mesquitas. Aqui está o documentário. Eu legendei esse documentário, postei em partes inteiro no primeiro Café Play Games, que foi censurado pelo Fernando de Moraes. Não foi a direita, foi a esquerda. Depois eu dividi em pedaços, nos primeiros vídeos que eu postei no Análise Política Internacional Nacional. Pouca gente assistiu, o canal sofreu shadow ban. Vou repostar nesse aqui, acho que eu já postei nesse aqui, vou repostar de novo. Então tem que analogar para vocês entenderem qual é a tática israelense aqui. They called it Operation Northwoods. Kept secret for decades, the document was obtained by journalist James Bamford and published in his book on the National Security Agency, Body of Secrets. The author explains, in 1962, the Joint Chiefs of Staff drew up and approved what may be the most corrupt plan ever created by the U.S. government. In the name of anti-communism, they proposed launching a secret and bloody war of terrorism against their own country, in order to trick the American public into supporting an ill-conceived war they intended to launch against Cuba. Among the suggestions, a fake hijacking involving remote-controlled planes to be blamed on Cuba, the blowing up of an American ship, also to be blamed on Cuba, and a terror campaign in Florida carried out by anti-Castro exiles to be blamed on Cuba. The most remarkable fact about Northwoods itself was that it was approved by every single member of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranking military officers in the land. Only when it reached the desks of Defense Secretary Robert McNamara and President Kennedy was the plan annexed. The idea was to create a pretext to show that there was an attack by Cuba on the United States, and the idea was to have U.S. personnel from the CIA and other places secretly create
terrorism in the United States. The documents actually said people would be shot on American streets, bombs would be blown up. And again, all this, the evidence would be laid to point the finger at Castro. Northwoods was a proposal for what is termed in intelligence jargon a false flag operation. For students of the war, there are multiple overlapping strategies for the defeat of the enemy. The first tactic is well understood: physical violence between opposing armies. Prestem atenção. The second, far more mysterious. Isso aqui não é minha opinião, não é o que eu acho. Conhecendo Israel, que vocês virão conhecer melhor, vocês vão entender o que esses psicopatas querem. Por que eles são dispostos a tudo para fazer isso. Incluem essas táticas aqui. Não dizem que a Mossad é a maior agência de inteligência do universo intergaláctica. Então, vamos tomar em consideração que é verdade. In psychological operations, the target is the mind. Not just enemy personnel or infrastructure, but the beliefs, motives, and ultimately behaviors of entire societies. Alexander the Great is credited with one of the earliest recorded examples of the military style. When he was forced to retreat from conquered lands, vacuums of power were left in his way. To discourage pursuers, he advised his craftsmen to build and leave behind massive body armor, such as would befit giants, breastplates and helmets for mythical men 8 feet tall. The discovery of the objects would make his enemies think twice before giving chase. The 11th century warlord Genghis Khan used similar tactics of creative deception. Prior to military campaigns, agents of influence disguised as villagers from an already conquered region would be dispatched into enemy territory to warn the people of the horrors awaiting them. To further intimidate opponents, Khan devised a trick of light. As darkness fell over his encampments, he ordered his men to light 5 campfires, where only one was necessary. Observing the spectacle, one scout reported back that Khan's army had more fires than there are stars in the sky. In the modern age, cyber would evolve into an art form. President Eisenhower defined psychological warfare as anything from the singing of a beautiful anthem up to the most extraordinary kind of physical sabotage. White propaganda, well, let's start with the white propaganda. White propaganda is propaganda, persuasion, news, media. White propaganda, well, let's start with the white propaganda. White propaganda is propaganda, persuasion, news, media operations of one sort or another that are openly acknowledged by their sponsor, which in this particular case is the U.S. government. So the Voice of America, for example, is white propaganda. Black propaganda, on the other hand, is disavowed by the agency that's sponsoring it. It operates on the basis of plausible deniability, so that if something goes sour or the true goals, the true nature of the propaganda is revealed, then the actual sponsor can say, no, we didn't do that, we didn't have anything to do with that. The accusations that we had something to do with it are just completely wrong, or fantasy, and so on. So black propaganda involves both media operations, on the one hand, persuasion, publicity, but typically it will be media that poses as opposed to the sponsor in order to discredit the side that's being attacked. Let me give you an example of how that works. Suppose you're in the middle of a Cold War. There's a radio battle. This is actually a rather benign form, comparatively, of black propaganda. There's a radio battle between East and West, and one side or the other creates a radio station that poses as being the other side's voice, and then says,
outlandish, stupid, provably false, or very hostile things about the first side. Okay? Well, then the first side can use that as its own propaganda by saying, see, this is the people that we're dealing with. They're completely nuts, or they're completely corrupt, or they have no integrity, or a whole range of other types of accusations. Então, o conceito de black propaganda, de propaganda preta, viu, esquerda, não é contra os negros, que tem que cuidar com os woke, porque eles ouvem a palavra preta e eles acham tudo que é. Então, black propaganda, tô ironizando, né, claro, não respeito esses caras. Black propaganda aplicado no conceito de guerra do pseudo-team, tu faz a mesma coisa, tu cria um grupo, tá? Que é igual esse grupo Hamas, ele representa os palestinos. Aí, esse grupo Hamas que eu criei, eu sou Israel, eu criei o Hamas, ele vai lá e faz coisas horríveis contra mim. Eu encorajo esse pessoal. Eu provenho fundos, como ficou, vocês vão ver pelos documentos que vai aparecer aí. Eu provenho fundos, eu incentivo esse pessoal. Eles cometem atos atrozes, e eu digo, vocês estão vendo? Esses animais, esses bichos, eu vou lá e faço o genocídio que eu quero fazer, que é o que Israel quer fazer desde o primeiro dia que eles pisaram lá naquela terra. Matar tudo aqueles palestinos. E foi o que eles falaram, vocês têm para evacuar aí, né? Saiam do norte e vão para o sul. Não tem como eles fazerem isso, porque os israelenses bloquearam todas as saídas de Gaza. Não tem como entrar, não tem como sair de avião, eles não deixam entrar ajuda, não tem eletricidade, não tem comida. Está tudo destruído. Tem caras dizendo que eles não sabem nem onde eles andam, porque está tudo destruído, não encontram mais a referência das ruas. E é um lugar ultra densamente populado. Então, vamos voltar para o blowback, depois a gente volta para cá, a gente vai indo, esse documentário será repetido. Vale a pena ter legendado isso aqui 5 anos atrás, porque esse documentário será repetido em associação até entrar na cabeça das criaturas o que se trata aqui. Do que se trata isso aqui, tá? Porque não é o Rui Costa Pimenta está errado. O Hamas não é uma organização que está lutando pela liberdade, até está, entre aspas. A maioria dos políticos americanos não tem a mínima ideia sobre isso. O antigo republicano congressista Ron Paul uma vez disse na Casa dos Representativos: Hamas foi encorajado e realmente iniciado por Israel. Was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Porque eles queriam que o Hamas atacasse o Yasser Arafat. O Arafat, ele mesmo disse a um jornal italiano: Hamas é uma criatura de Israel. Até foi clamado, foi dito pelo primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, admitindo o quanto um erro fatal. Não, eu discordo, não foi um erro fatal, foi um acerto final. Você deve estar imaginando, por que eu devo acreditar no louco do Ron Paul? Ou no questionável Yasser Arafat? Você não tem que. Você pode acreditar em Israel e nos oficiais dos Estados Unidos. Top. Botar legenda branca num vídeo de fundo cinza é complicado, né, cara? Que basicamente admitem isso. Brigadeiro General Yitzhak Segev, que era o governante militar em Gaza, disse, viu, Israel tem governantes militares em Gaza, disse que ao New York Times
Later told the New York Times reporter that he helped. Então essa história de que nós não vimos nada, a inteligência falou, tudo isso é falhou, tudo isso é besteira, porque eles estão sempre vigiando e estão com os caras lá dentro, sempre, cara. Papo furado, eles querem genocidar essa gente, só que o tiro vai ser pela culatra e vem mais análise sobre isso. Ó, ele está dizendo aqui que eles financiaram o movimento islâmico como uma contrapartida ao PLO do Yasser Arafat, que era secular, e os comunistas. O governo de Israel me deu um orçamento e o exército e o governo militar me deu mesquitas e disse que aquele fundo inicial ajudou a nutrir as sementes do Hamas e outros movimentos muçulmanos que usam terrorismo para subjugar a relação israelense, a relação de paz, para subjugar a paz entre Israel, o processo de paz entre Israel e Palestina. Está aqui os caras admitindo. Eles criaram o Hamas, essas organizações, para radicalizar os movimentos de paz de Israel e Palestina, porque eles não querem paz. Israel não quer paz. Israel não quer paz. Israel não quer paz. Repetindo, Israel não quer paz. Estão vendo? Em 1980, quando protestantes fundamentalistas botaram fogo no escritório da Red Crescent. Crescent é meia-lua, né? Da Sociedade da Lua, uma coisa assim. Tem outro, acho que Crescent é outra coisa, mas tem a Lua Crescent, né? Coisa assim, Red Crescent Society. The false flag operation takes the concept of black propaganda to a murderous extreme. Preste atenção ao que eu disse, ó. Secret agents carry out an act of terrorism or other outrage, which is then blamed on the enemy of choice. No caso, os palestinos, para justificar o genocídio deles, que é o que Israel quer, desde que pisou lá. Oftentimes, false flags are perpetrated by what Lawrence Klein of the U.S. Army Do que Lawrence Klein, do Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos, chama de um time pseudo, um time falso, pseudo-team. college called a pseudo-team. Individuals who are organized to impersonate enemy. Indivíduos que são organizados para fingir que são forças inimigas, como o ISIS. Eles não disseram que o Hamas é o ISIS? Claro, e o ISIS são vocês. Vocês estão entendendo o que é que eles querem radicalizar? Dizer assim, ó, movimentos nacionalistas de independência árabe são todos terroristas. Esse é o objetivo dessa tática. Assim eu posso matá-los e tu vê essas putas na mídia brasileira, esses boca abertas, desnorteados da Jovem Pan, também porque tem o lobby financeiro israelense, que eles começaram a introjetar mais arreganhadamente através do Bolsonaro e dos filhos deles, e tudo é dinheiro, e desses pastores evangélicos. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Dinheiro, lobby, posso ensinar isso depois, mas por trás está essa tática aqui, ó. Aí depois o resto é um processo mais fácil, é automático, mas a tática operacional é essa aqui, ó. O lobby israelense, o financiamento israelense é só um pequeno elemento que dá, ajuda a criar, é um adendo a esse troço, a esse painel aqui, tá? Ó. Examples from the Hugh insurrection in the Philippines, the Myanmar in Kenya, the French in Indochina, and other conflicts, Klein stresses their utility in intelligence gathering. But there are other, more important uses. In 1951, the democratically elected leader of Iran, Mohammad Mossadegh, Que esse mesmo jornalista do Intercept tem um vídeo dizendo que isso também foi um blowback. Então ele está desinformando quando ele diz que é um blowback.
não foi um blowback. Não é como se os caras tivessem bem... Porque o blowback pressupõe... Viu como é sutil essa desinformação? O blowback pressupõe... Por isso que eu não confio nesse intercept aí. Interceptando o quê? Esse até hoje, esse Glenn Greenwald, está sentado em cima de milhares de documentos sobre a Lava Jato e ele não solta. Ninguém sabe por que ele não solta. Então... E também sobre o Snowden, que é outro cara que eu desconfio, porque ele nasceu dentro da buceta da CIA, o Snowden. Então eu não confio nesses caras. E a Sandy, eu não confio nem nesses merda aí. Sabe que a Sandy fazia parte de um culto muito estranho na Austrália. Depois eu vou explicar para vocês também. Colabore aí no canal aí. O presidente democrático... Então, esse cara do Intercept disse que no caso do Irã também foi um blowback. Então, quando ele usa a expressão blowback, ele está pressupondo que essa ação de inteligência ela tinha um pretexto de existir, era uma tática. Ele está insinuando que isso tinha uma razão de ser, que isso era uma coisa digna. Que deu errado, eles tinham boas intenções e deu errado. Não. É outra coisa. Foi feito para parecer que é isso. Foi feito, não tem nada de blowback. Deu certo, foi feito para radicalizar. Uma tática onde tu cria um inimigo falso, tu cria uma réplica do inimigo que tu quer destruir. E tu manda ele estuprar gente, destruir bomba, destruir coisas, explodir coisas. E tá vendo como esses caras são uns animal? Isso cria propaganda interna para as pessoas que tu quer convencer a ir lá matar o teu inimigo. E desmoraliza o inimigo, que leva... Desmoralização é seguida pela ação militar. Primeiro você desmoraliza o inimigo. Tem inimigos que se desmoralizam sozinho. Tá? Como o STF se desmoraliza sozinho. Tem gente que se desmoraliza sozinho. Tá? E aí depois o inimigo vai lá e finaliza ele, que é o que Israel está para fazer agora em Gaza, no genocídio final. Agora, perto de 14 de outubro, tá? Que iniciou a operação em terra, 14 de outubro, eles vão começar um genocídio agora, com a concordância de metade da população do mundo. Dizem, ou com as partes importantes do poder concordando com o genocídio. Isso vai dar muito mal para Israel, se não gerar um conflito total no Oriente Médio. Continuemos aqui. Was overthrown by the CIA and replaced by the fascist Shah. The man in charge of organizing the coup, Colonel Roosevelt, explicitly referred his memoirs to the use of false flag operations. In the year 2000, New York Times reporter James Razzin obtained a previously secret account of the coup written by CIA agent Donald Wilbur. Aí o Donald Wilbur, até com roupa de árabe ele tá. Isso aqui não é teoria. Isso aqui, os caras já admitiram o golpe inteiro. Os agentes, os envolvidos já explicaram tudo o que eles fizeram. Tá? Não tem direito de vir aqui dizer que não aconteceu, que é teoria da conspiração, que é o cu e o cacete. Fake news não tem. Tá vendo quando o cara tem conhecimento da verdade, como é que funcionam as coisas? Não tem essa ladaia aqui, não gruda isso aqui, tá? Nem perde teu tempo. Razzin explains, in early August, the CIA, seeking to stir up anti-communist sentiment in the religious community, Presta atenção. stepped up the pressure, arraigned operatives pretending to be communists. Operativos iranianos fingindo serem comunistas ameaçaram líderes muçulmanos. Operativos iranianos fingindo serem comunistas ameaçaram líderes muçulmanos. Se tu não acordar para cheirar o café no século XXI, isso aqui se fizeram no século XX, no século XXI, para quem são essas pessoas, o Brasil não vai existir mais. Se o brasileiro continuar nesse nível de mocoronguice e retardamento mental, não temos como continuar mais. Já era um absurdo na época de 2018, esses malucos. Porque virão um genocídio. Estão fazendo as pessoas aceitar um genocídio. É assim que acontece o genocídio. Todo mundo está aplaudindo o genocídio. As pessoas não estão. Mas as entidades, várias entidades e grupos estão aplaudindo. E cuidado com o que tu te associa. Savage punishment if they oppose Moscow. In addition, the house of at least one prominent cleric was bombed by CIA agents posing as communists. The fact that Moscow was not a communist to begin with was of little concern to the planners. The real threat was an independent Iran. A verdadeira ameaça era um Irã independente com controle das suas próprias reservas de petróleo. Então, quando tu vê a Marina Silva dizendo que não podemos explorar o petróleo,
na bacia do Amazonas por causa dos bichinhos, enquanto que os Estados Unidos arriscam uma guerra nuclear na Rússia? A pergunta que fica, porque aí o pessoal defende o PT, por que o PT aceita as coisas dessa mulher? Então tem duas opções aqui. O PT é uma farsa, ele não é o que ele diz que é, eu concordo com essa. Tá? Ou tem algum outro segredo, o Lula deve para essa gente, mas o que o Lula poderia dever para a Marina Silva? Porque a Marina Silva, só quem apoia a Marina Silva é o Caio Fábio e o Jorge Soros. Eu não sei quem mais apoia. O Caio Fábio é um boca aberta que fica vendo CNN, não interessa se ele é um bom evangelista, o conhecimento político dele é ridículo. Tá? Ele não sabe bosta nenhuma, nem coisa nenhuma. Não como os bolsonaristas falam, mas ele não sabe nada mesmo. Tá? Então, a política verde veio de uma maneira disfarçada, mais bonita, tá? Para evitar que a CIA dê golpe. Coinciding with the false flags, mobs were paid by the CIA to riot in the streets. Como o MBL vem pra rua. In his book, CIA Diary, O Olavo atacou esse cara chamando ele de comunista porque ele tomou asilo em Cuba. Então o Olavo recebia essas instruções já tentando antecipar caras como eu. Mas eu antecipei ele e ele morreu, ou fingiu que morreu. A operação dos integralistas foi parada por esse canal aqui. Que em vez de conversar com a ação dos caras, que estavam tentando criar uma operação semelhante a essa daqui, de bandeira falsa. Tu ridiculariza e expõe a operação. E sai fora. CIA whistleblower Philip Petty indicates that the tactics used during the coup in Iran became a matter of routine. In some cases, a timely bombing by a station agent, followed by mass demonstrations, and finally, by intervention by military leaders in the name of the restoration of order and national unity is a useful course. During the brutal occupation of Algeria by France, an even more elaborate pseudo-team was created. In the mid-1950s, the Direction de la Surveillance de Territoire formed a group known as the Organization of the French Algerian Resistance, or ORAF. Posing as members of the anti-colonial resistance, ORAF committed false flag bombings, targeting civilians with the aim of quashing any hopes of political compromise. Sometimes, false flag operations fail. Under Operation Susanna, Operação israelense. Suzana. Irônico, né? Às vezes dá errado. Operação Suzana. Operação israelense. Ironicamente que deu errado. in 1954, Israeli military intelligence attempted to carry out a series of false flag bombings in Egypt. The targets were to be American and British businesses, and were to be blamed on the Muslim Brotherhood. According to Israelis, O Hamas, Dorian Shatai, a Irmandade Muçulmana, se tornou Hamas. O objetivo era tirar a confiança do Oeste na existência the assignment was to undermine Western confidence in the existing Egyptian regime by generating public insecurity and actions to bring about arrests, demonstrations, and acts Well. of revenge while totally concealing the Israeli factor. Aí, ó. Se eles fizeram isso antes, por que eles não podem fazer isso de novo agora? Como vocês viram, tudo o que aconteceu que eu já descrevi. The operation was cut short before the bloodshed could begin. Conspirator Philip Mason was caught attempting to detonate a bomb in a British film theater. Viu? Israeli Defense Minister Peter Slavin resigned over the affair. Foi noticiado isso aqui pra ti alguma vez? Na grande imprensa que não é a imprensa da fake news? Nem foi noticiado porque o teu governo é composto por fascistas, terroristas. É a ditadura militar quando eles fizeram isso aqui. Some false flags meet with initial success.
only to create blowback at a later Ó, blowback. Que é o que o cara tá dizendo. Eu discordo desse efeito de blowback. date. During the attempted coup in Venezuela, anti-Chavez forces Bom, nesse contexto, né? Talvez aqui nesse, outro. intentionally fired their own supporters. Ah, é. Tem isso aqui também. Os militares da Venezuela atiraram nas suas próprias pessoas para culpar o Chávez. Killing several people. Estão las matando as pessoas inocentes. The goal was to create the illusion of popular uprising and government Também falo gritando. crackdown. The coup plotters, along with Bush administration spokesman Ari Fleischer, appeared on television denouncing the alleged government attacks and offering support for the coup government. Uhum. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. Eles mesmos fizeram isso denunciando, tá entendendo como é que funciona a tática? Venezolano, el presidente de la República ha traicionado la confianza de su pueblo. Está masacrando a personas inocentes como francotiradores. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Esto no lo podemos permitir. No podemos aceptar un tirano en la República de Venezuela. It was later revealed that the military officials filmed the segment before the murders took place, Antes de matar, eles fizeram isso. exposing their actual sponsorship. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen la marcha se va a hacer a la noche. Eu, como a mídia faz parte, a CNN estava envolvida. Ó. Vai confiar na CNN? Va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez. Ararangol. En esta prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Y todo sigue como estaba programado. Claro. Ah, isso aqui é uma citação. Coronel Dave Hakan, que trabalhou como especialista na Gaza no final dos anos 80, como um especialista em assuntos árabes israelenses, no exército israelense, admitiu o pecado original. Era o suporte ao Yassin no final dos anos 70. No tempo ele disse que ninguém pensou nos possíveis resultados. Avner Cohen pensou. Cohen era o oficial israelense responsável pelos assuntos religiosos em Gaza. Então quer dizer que Israel tem oficiais, eles coordenam todo o governo de Gaza. Há anos isso. Eles têm um governo paralelo deles que governa Gaza. Então não é que esse Hamas possa existir livremente lá dentro. Porque tu tem que te perguntar como é que eles não viram aqueles caras se preparando. Assim como é que eles não viram aqueles árabes que não sabiam dirigir aviões, tomando aviões e destruindo as torres gêmeas. Sendo que alguns deles aprenderam a voar na escola de aviação do Warren Buffett. O que tu acha? Por 2 décadas e agora diz: Hamas, para meu grande arrependimento, é uma criação de Israel. Tá mais claro que isso aí tá difícil, né? É teoria da conspiração? É fake news? O que vai ser que eles vão dizer? Isso não tem como censurar. Vai dizer, eles estão dizendo. Cohen's Words. Ele na verdade escreveu um official report. Vocês têm que aprender inglês, cara. Um papel oficial. Os seus superiores no meio dos anos 80, avisando eles. Não jogar o jogo de dividir e conquistar nos territórios ocupados.
destrua esse monstro, quebra esse monstro antes que before this reality essa realidade pule na nossa cara. face. But no one else on the Israeli side really took the possibility. Mas ninguém no lado israelense tomou a possibilidade. Eu discordo, eu acho que tudo isso foi planejado, como eu mostrei nos vídeos anteriores. You've blown back seriously at that time. They never do they? Hamas Eles nunca fazem, não é? Ele fala como se fossem crianças irresponsáveis. Não, isso é de propósito. Hamas, desde então, matou mais civis israelenses killed far more Israeli civilians than any secular Palestinian que qualquer grupo secular palestino. militant group, and its leaders have been pretty viciously anti-Israel. E os seus líderes são muito anti-Israel. Mas aí já vai de acordo com aquilo que eu disse antes. And even anti-Semitic in their rhetoric. E até retórica antissemita. Por que tá lá? Eles criaram essa coisa para faz parte do plano, tá? Sheikh Yassin would eventually be assassinated by O Israel Sheikh Yassin foi assassinado, a organização continuou in Gaza. num ataque em Gaza. Yassin and its organization, the Hamas, are responsible to the O Sheikh Yassin e essa organização Hamas são responsáveis por matar eles criaram o Hamas, viu? Como é que eles fazem? Aí tu vê que o 11 de setembro foi criação dos israelenses também. killings of more than 400 Israelis. So the question shouldn't be